Muito bem, o episódio de hoje do nosso Raio-X da Questão é o episódio número 26. Lembrando que se você ainda não assistiu os episódios anteriores, eles ainda estão disponíveis lá no meu canal, então se inscreva no canal, acione o sininho e comecem a maratonar os vídeos, porque eu vou começar a retirá-los do público lá e colocar no privado, mas não se esquentem que está vindo coisa boa para vocês aí, coisa bacana para a gente disponibilizar, para juntar tudo, juntar PDF, juntar esses materiais, mais as lives, vai ficar bacana. Então, fica essa dica. No mais, aproveitem esse jabá aqui para você já marcar, já enviar agora, nesse minuto, vai aí, liga, manda para o WhatsApp, avisa todo mundo que possa interessar. Sabe aquele primo, aquele parente, aquele desgraçado que não está estudando para concurso? A hora de eu tentar converter ele agora, traz para minha live, vamos embora, é agora, faça isso agora. O tema de hoje é o tema dos requisitos ou elementos de validade dos atos administrativos. A chance de você não encontrar uma questão de concurso ou lá na sua prova sobre esse tópico, requisitos de validade dos atos administrativos, as chances são muito próximas de zero. Então, é um tema que você tem de dominar. A frequência com que ele aparece em provas de concurso de todas as bancas, de todos os carros, é altíssima, é muito superior a 80%. Então, eis aí um dos temas que a gente pode chamar de figurinha carimbada em concurso. O episódio é o episódio 26, vamos tratar dos atos administrativos e o nosso tema de hoje, o nosso assunto, requisitos de validade dos atos administrativos. Vamos lá? Como é a proposta quase sempre aqui do nosso Raio-X da Questão, essa série de vídeos aí chamada de lives, chamada Raio-X da Questão, a gente começa analisando algumas questões selecionadas, não é um aulão de exercício, é uma análise que a gente faz das questões muito menos preocupado com o gabarito, mas mais focado em extrair das questões quais são os elementos conceituais fundamentais no assunto. O assunto de hoje, requisitos de validade dos atos. E aí, a partir do momento que a gente se apropriar desses tópicos conceituais que são demandados pelas questões para que a gente possa gabaritá-las, aí a gente faz, na segunda parte da nossa live, uma revisão, um aprofundamento, um detalhamento do assunto, já de posse daquilo que é fundamental, porque as questões irão nos falar o que é importante saber sobre o tema de hoje. Questão número 1, sem mais delongas, está aí comigo, questão número 1, questão do CESP-SEBRASP. Questão do CESP-SEBRASP. Professor, por que você sempre traz questões do CESP? Primeiro porque a banca CESP é responsável por fazer, sei lá, 70%, 60%, 70% dos concursos mais cobiçados. E eu não estou falando nem do ponto de vista da remuneração, mas assim, são as carreiras mais cobiçadas, tribunais no país inteiro, Polícia Federal, ABIN e outras tantas carreiras. Então, por isso que eu foco. Mas claro, eu trago outras bancas. E porque se você está preparado para o CESP, conceitualmente, você acaba só fazendo um pequeno ajuste para responder as questões de múltiplas escolhas das outras bancas. Mas vamos lá, questão do CESP, o ano é do ano de 2018. É um concurso da EMAP, é um concurso para assistente portuário. O enunciado da questão diz: acerca dos atos administrativos e de contratos administrativos, julgue o item a seguir. E o item diz: a competência do sujeito é requisito de validade do ato administrativo. E, em princípio, é irrenunciável, porém, sua irrenunciabilidade poderá ser afastada em razão de delegação ou avocação de competências legalmente admitidas. Eu já vou te adiantar o seguinte: o gabarito aqui é correto. A rigor, a doutrina quase que unânime diz que a delegação e a avocação não são exceções à renúncia. Mas o desgraçado do CESP-SEBRASP deu de apresentar, de uns tempos para cá, esse tipo de questão que nos dá a entender que delegação e avocação seria uma espécie de
exceção ao princípio da irrenunciabilidade das competências. Então fiquem atentos quando vocês forem executar a prova do CESP. Mas, vamos lá. Competência. Competência do sujeito. Quem é o sujeito na prática de um ato? É o agente público competente. A competência é um requisito de validade? É um elemento de validade? Sim. Nesta questão, ela está nos propondo que você tem que saber o que é competência, você tem que saber quais são os requisitos de validade. Além de competência, existem outros? Quais são esses outros? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E diz que a competência é irrenunciável, é sim, e eu quero que vocês leiam o artigo, vamos apagar aqui, eu quero que vocês leiam, aqui, peraí, o artigo 11. Artigo 11 de qual lei? Anote aí. Lei 9784/99. Falou competência, você pensa automaticamente no artigo 11 da lei 9784/99. É a lei do processo administrativo federal. Lá diz que a competência é renunciável, porém a irrenunciabilidade pode ser afastada? Tecnicamente, gente, não é um afastamento. Por quê? Porque quando a autoridade competente pega parte de suas atribuições, parte de suas competências e delega a um particular, primeiro, ele não delega tudo. E segundo, ele continua competente. Então, ele não renunciou a competências, ele continua competente e ele a compartilhou mediante delegação ou avocação com outro agente. Até porque, presta bem atenção, somente uma lei em sentido formal, lei no sentido do artigo 59 da Constituição Federal, emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decretos legislativos. Somente uma lei pode fixar a competência de órgãos e agentes. E aquilo que é fixado por lei, pelo princípio do paralelismo das formas, aquilo que é gerado, é criado por lei, só por lei pode ser desfeito. Então, como é que a lei cria a competência do agente A? Esse agente A, por meio de um ato administrativo, delega a B e ele renunciou à competência? Não. Então, a rigor não é assim, mas fiquem atentos porque o CESP tem dado questões como essa, a questão que diz que a delegação e a avocação seria afastar a irrenunciabilidade. O CESP tem dado como correto. Fiquem atentos a isso aí, nessa e em outras questões. Mas a gente vai precisar analisar tudo isso. Questão número 2. Olha comigo. Novamente, CESP e SEBRASP, o ano 2018, concurso da ABIN. Este cargo aí é o cargo dos sonhos. É o Araponga, o cara, o espião. É o 007 brasileiro. ABIN, Oficial Técnico de Inteligência. O enunciado diz: no que se refere a atos administrativos, julgue o item que se segue. E aí o item diz assim, a inexistência de motivo no ato administrativo vinculado configura vício insanável, vício incorrigível, devido ao fato de, nesse caso, o interesse público determinar a indicação de finalidade. Presta bem atenção, vamos por partes. Motivo. O que é? Para você que já vem estudando, sabe que o motivo é um dos elementos ou requisitos de validade do ato. A gente vai analisar com calma. A inexistência do motivo, ou seja, não havendo motivo no ato administrativo vinculado. O seguinte, o que é um ato administrativo vinculado discricionário? É justamente neste tópico, neste assunto. Qual assunto? Requisitos de validade de um ato administrativo. É justamente nesse assunto que se faz uma radiografia, uma ressonância colorida, uma ecografia colorida com Doppler, da distinção entre ato vinculado e ato discricionário. Eu vou repetir.
quando se estuda requisitos de validade dos atos, é nesse momento que se faz uma ecografia colorida com Doppler, aquela que fica quase ao vivo, da distinção entre ato vinculado e ato discricionário. Vai ser na segunda parte aqui da nossa live, se liga aí no momento. Beleza. Configura vício insanável devido ao fato de, neste caso, qual caso? O caso de inexistência de motivo. O interesse público determinar a indicação de finalidade. Determinar a indicação da finalidade. Vamos lá. Quando não existe o motivo, o motivo é assim, ó. Vamos pensar comigo. Um prédio desabou a lateral das varandas e inclinou para desabar ou para cair, para tombar em outros prédios habitacionais residenciais de 20 andares. É o famoso caso do Palace 2, no início da década de 90, lá no Rio de Janeiro. O prédio lá do Sérgio Naia e tal. Vocês que são novinhos aí não vão nem se lembrar. Coloca no YouTube que vocês vão ver. O prédio particular, habitacional, residencial, desabou a lateral das varandas, matou 8 pessoas já nessa primeira leva e inclinou com risco de cair nos prédios ao lado. Tem esse risco. Beleza. Este é o motivo. Esse motivo vai induzir a prática de um ato para atingir uma finalidade. Qual é a finalidade que se vai pretender aí? A finalidade aí vai ser o quê? Eliminar o risco de desabamento desordenado desse prédio, podendo causar o quê? Podendo causar a morte de centenas de pessoas. Então, é o motivo que nos permite fazer essa correlação. Então, o motivo está aqui, a finalidade de interesse público está aqui e o ato vai linkar. Ou seja, diante desse motivo, eu pratico um ato para atingir uma finalidade, contornando as adversidades e problemas diante desse motivo. Não existindo motivo, eu não consigo indicar a finalidade. Para que eu pratiquei esse ato? Eu estou praticando o ato de demissão para a finalidade de retirar do serviço público um servidor que fez o quê? Eu tenho que olhar para o motivo. Cometeu uma infração funcional grave. Então tem esse entrelaçamento, essa conexão entre motivo e a finalidade. Se não existe motivo, não tem como eu aferir se a finalidade foi ou não cumprida, porque não dá para saber nem qual vai ser a finalidade. Beleza. Então, tá aí. A inexistência do motivo no ato administrativo vinculado configura vício insanável, isso é verdade, devido ao fato de, neste caso, o caso de inexistência do motivo, o interesse público determinar a indicação da finalidade. Então, o gabarito dado aqui é a questão correta. 3. CESP-SEBRASP, ano 2018, concurso do Superior Tribunal Militar. Olha, entre os tribunais, eu estou para dizer, para cometer essa loucura, eu estou para dizer que ele está quase no topo. Eu acho que ele só perde para o eleitoral. Entre os tribunais superiores, para você trabalhar, talvez ele perca em estrutura de órgão, de trabalho, de carreira, talvez ele perca para o Tribunal Superior Eleitoral. Bacana? Mas vamos lá. Mas claro que STJ, STF são excepcionais locais para trabalhar. Do STJ eu não posso falar, o negócio era tão bom, que eu falei assim, olha, eu vou pedir exoneração daqui, porque depois daqui só o paraíso. E daí eu fiz essa loucura. Técnico judiciário. Acerca do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir. E aí o item diz, a finalidade que um ato administrativo deve alcançar é determinada pela lei, inexistindo, nesse aspecto,
liberdade de opção para a autoridade administrativa. O que ele está querendo saber? Primeira coisa, você sabe me dizer o que é a finalidade de um ato? Essa finalidade deve ser alcançada, ela é sempre determinada em lei? Se ela sempre for determinada em lei, então nós estamos falando de um elemento vinculado, expresso, determinado em lei. E aí, se a finalidade é sempre expressa em lei, não há margem de liberdade para decidir qual é a finalidade de cada ato. Se a finalidade é sempre determinada em lei, é porque ao agente competente não é dada nenhuma margem para ele escolher qual é ou definir qual é a finalidade que vai ser atingida. E isso, de fato, está correto. Vejam, o tipo de análise que eu proponho aqui, nesse processo do estudo, esse processo de estudo, a partir das questões, vale para quem está iniciando do zero. Chegou no mundo do administrativo hoje. Para quem está no nível intermediário e para quem está no nível avançado, desde que não seja a reta final de preparação para o concurso, os últimos 20, 15 dias ali. É não se preocupar tanto em gabaritar, se gabaritar ótimo, mas nunca, absolutamente nunca fazer uma leitura de uma questão sem detectar, por exemplo, aqui a margem de liberdade de opção, sem detectar elementos conceituais que estão presentes na questão e que eventualmente você nunca estudou teoricamente sobre isso, se estudou não está lembrando, ou a compreensão que você tem desse elemento teórico ainda está insuficiente. Ao resolver questões, pior que não acertar o gabarito é estar míope para esse tipo de problema, ou seja, a questão suscita um conhecimento conceitual, você não domina, não estudou ou ainda não está lembrando, não memorizou e não detecta isso. Aí você para as questões, vai para o estudo teórico sem estar no seu radar aquele furo, aquele leak, aquele vazamento no seu conhecimento teórico. As questões servem principalmente para mostrar isso aqui. Gabarito de questão é importante? Sim, no dia da prova. Agora, acertando ou errando questão, detectar elemento conceitual que você não domina, não lembra, e não se atentar para isso, não tomar nota e ir buscar a solução no estudo teórico, aí é uma deficiência cabal de estudo. Aí é um problema de estudo. Beleza, questão número 4. Questão número 4 é uma questão do CESP-CEBRASP, 2017, Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco, cargo de analista de gestão. E o enunciado diz, com referência a atos administrativos e improbidade administrativa, julgue o item subsequente. Julgue o item subsequente. E aí diz, o ato administrativo deve ser avaliado pelo seu conteúdo, não devendo ser invalidado por desobediência a requisitos de forma. Ou seja, o item está dizendo que o que importa no ato, o que manda, o que determina a sua validade é o conteúdo. Em outras palavras, está dizendo, se o conteúdo está de acordo com a lei, foda-se o resto. Nossa, o professor falou foda-se. Eu não sei se você foi na capa do meu canal, não sei se você foi na capa do meu canal aí no YouTube, botei uma fotinha bacana, tá, ficou um negócio lá azul, sei lá, um azul psicodélico trense, e lá está dizendo assim, olha, ensinando sem frescura. Ah, mas eu gosto de quem ensina com frescura. Desliga o computador, por favor, desculpe, foi mal, houve um mal entendido entre a gente. Aqui ensinando sem frescura. O que a questão está dizendo é, o ato administrativo deve ser avaliado pelo seu conteúdo e pouco importa a forma, por exemplo, a competência. Não. A forma é elemento de validade e é um elemento vinculado, sempre vinculado, um elemento vinculado. Eita, que essa letra tá uma maravilha. Isso é vinculado, viu? Quando chegar a minha... Eu estou fazendo com o mouse. Purista, na raça. Não chegou ainda, tá vindo.
Mandei importar a minha caneta, a minha mesa. Quando chegar, vocês vão ficar muito frustrados. Por quê? Porque a minha letra não vai melhorar. Ela vai ficar tipo 1,5%, 2% melhor. Beleza. Então a gente já vê que o item está errado. Agora, forma é um elemento sempre vinculado, sempre expresso em lei. E conteúdo, gente, gravem isso. Conteúdo é sinônimo, é igual a objeto. Vou caprichar um pouco mais aqui. Objeto. Olha o J. Caramba. Meu pai amado. Olha isso. Objeto. Essa letra não diz, não significa que eu não fui alfabetizado. Essa letra significa que a minha letra é feia mesmo e escrevendo com o mouse ela fica pior. Ela fica pior. Beleza. Também não é tão pior assim não, ela já é ruim mesmo. Entenderam isso? Eu já vou te dar um spoiler do que a gente vai estudar daqui a pouco. Todo e qualquer ato administrativo, para ser considerado válido, tem de ter sido praticado observando 5 elementos ou requisitos de validade. Quais são? A competência, a finalidade e a forma. Esses 3 primeiros, competência, finalidade e forma, sempre vinculados, sempre expressos em lei. E motivo e objeto, que podem ser vinculados, podem ser discricionários, mas fique tranquilo, a gente trouxe um esquema show para a gente matar isso aí. Mas se a questão diz que o foco é o conteúdo, ou seja, o foco é o objeto e pouco importa a forma, aí a questão está errada. Gabarito aqui, vamos colocar o gabaritão aqui, ó. Gabarito errado. Tá aqui. Tá aí. Questão número 4. Mudei a banca. Vamos ver o que acontece agora. IBAD. Muitos concursantes aí de vez em quando entra lá no direct e tal, me manda, professor, questão da IBAD, que banca é essa e tal. De vez em quando surge uma banca aí. Ela não é de todo ruim, não. O candidato tem que se preparar porque ela já andou esfolando em Rondônia, os concursos por aí já andou esfolando alguns candidatos, ou seja, currando mesmo, já esfregando a cara do candidato, não porque a banca é ruim, mas porque apertou mesmo. Vamos ver aqui essa questão. IBAD 2020, atualíssimo esse ano, Prefeitura de Vila Velha, Espírito Santo, assistente público administrativo. Olha, se você tem olhado com preconceito para concursos de prefeituras, principalmente prefeituras de capitais e prefeituras de cidades maiores, porte médio, achando que o concurso lá é o concurso Teletubby, que as questões são aquelas questões de o gato bebeu água, o gato bebeu o quê? Água, cachaça, pinga, leite. Você pode se surpreender. 2 coisas eu te falo. Existem excelentes cargos com boas e excelentes remunerações, principalmente na carreira fiscal e na carreira jurídica, nas prefeituras de porte médio, médio-baixo e nas grandes prefeituras. Existem ótimos cargos. Na carreira fiscal, fiscal de município, fiscal de tributos municipais, excelente carreira com excelentes remunerações. Bacana? Se você está disposto a enfrentar, morar no município e tal. Eu não estou falando do município de 5 mil habitantes, estou falando tipo Anápolis, sei lá, 500 mil habitantes, Londrina, Maringá, Ribeirão Preto, não estou falando, tudo bem? Tranquilo, então entenda isso, tem ótimas carreiras. Agora, não vá de salto alto, achando que essas prefeituras não fazem concursos com provas exigentes, que você vai cair do cavalo, vai quebrar o salto no meio da passarela. Vamos lá? Olha aí. O enunciado. O ato administrativo é a declaração jurídica do Estado ou de quem lhe faça as vezes, no exercício de prerrogativas públicas, praticada enquanto comando complementar de lei e sempre passível de reapreciação pelo Poder Judiciário. Bacana. Ou seja, o ato é uma declaração de vontade ou do próprio Estado por meio de seus agentes ou de quem os faça às vezes. Lembrem-se que existem alguns particulares delegatários de serviços públicos, como é meu caso, tabelião de cartório, que pratica atos administrativos.
tudo bem? E outros, além de outros, claro, jurado, tradutor juramentado, intérprete, entram nesses casos também, e que esses atos sempre podem ser controlados, submetidos ao controle do Poder Judiciário. Isso está no artigo 5º, inciso 35. A lei, nem a lei, afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão à direita. E aí diz o seguinte: um dos requisitos necessários à formação do ato administrativo é a finalidade, que é entendida por... Aqui a banca deu uma vacilada, aquela esculhambada do ponto de vista da terminologia. Por quê? Porque não é necessário a formação do ato. Finalidade tem a ver com a validade. Eu já tenho aí no canal um vídeo que trata da aplicação da chamada escada, teoria da escada pontiana, no tocante à existência, validade e eficácia de um ato, que tem um ato perfeito, válido e eficaz. Então, procure esse vídeo no canal. E aí você vai ver que, tecnicamente, não seria formação. Mas a gente dá um desconto e entende. Finalidade, quando ele destaca a finalidade, você já sabe. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto são requisitos de validade. Se essa formação estivesse numa das opções, fatalmente estaria errado, iria anular. Aqui não, aqui a gente dá a licença poética, mas com todas as minhas ressalvas que deveria estar perfeito. Mas vamos lá. Letra A. A letra A diz assim, olha, letra A. Finalidade é compreendida como o revestimento exteriorizador do ato administrativo. Gravem isso. Revestimento externalizador, exteriorizador do ato administrativo é o elemento forma. É o elemento forma. Então, já está fora aqui. Já está fora. Vamos eliminar. Então, está aqui. No fundo, o que a questão está nos propondo é que você domine os conceitos, as definições de cada um dos 5 elementos. O conceito de competência, o conceito de finalidade, o conceito de forma, o conceito de motivo e de objeto. Gente, não precisa chorar. Isso está na lei. Está na lei. Lei 4717 de 64. Lei 4717 de 64, artigo 2º. Se você nunca ouviu falar que a definição dos elementos está na lei, leia a lei. Vá para a lei. Vá lá. Bacana? A doutrina copia aquilo lá. Beleza. Letra B. Letra B. Finalidade é entendida como bem jurídico objetivado pelo ato administrativo. O administrador não pode fugir da finalidade que a lei imprimiu ou estabeleceu para o ato, sob pena de nulidade do ato pelo desvio de finalidade específica. Havendo qualquer desvio, o ato é nulo por desvio de finalidade, mesmo que haja relevância social. Eu creio que daqui, olha, daqui em diante, daqui para lá, tá tranquilo. Acho que não há dúvida aí. O administrador não pode fugir da finalidade que a lei imprimiu, que a lei colocou para o ato. Verdadeiro. Se ele fugir, sob pena de nulidade do ato pelo desvio de finalidade. Nomenclatura e definição perfeitas. E ele prossegue. Havendo qualquer desvio, o ato é nulo por desvio de finalidade. Choveu no molhado, repetiu. Beleza. Por mais relevância social que esse ato tem, não tem salvação, é nulidade. A relevância suprema social desse ato não vai fazer com que ele possa permanecer no mundo jurídico, tendo ocorrido um desvio de finalidade. Vício no tocante à finalidade é um vício insanável, incorrigível, não se admite convalidação. Já temos vídeo no canal sobre convalidação. Cara, é bacana. Quando você chega no 26, fala, já tem vídeo sobre isso. O cara já fica escroto já. Tem vídeo sobre isso, vídeo sobre aquilo.
mas você não assiste os vídeos. Eu vou tirar do canal. Eu vou tirar. Não sei para que fica os vídeos lá. Os assuntos estão todos lá, o cara não estuda. Eu não quero aqui comigo quem fica com frase de efeito, não sei o quê, vamos vencer! E não executa, não estuda. Não estuda, porque eu que estudo para fazer meus concursos, eu ia ficar puto com o cara que vai para frase de efeito, para motivacional, para não sei o quê, e passasse na minha frente. Eu quero ver o cara aqui, ó, queima a pestana aqui, olha aqui, ó, material aqui, ó, olha aí, ó os rascunhos, olha aqui, ó, tudo aí, ó, rascunho, estudando. Ah, professor, você não estuda, tá? Olha, tá a minha mão, ó, livro aqui, estudando, né, chefe? Queimando pestana, ó, aqui, ó, livro aqui, olha, livrinho fininho aqui, livro, que é livro, para estudar. Tranquilo? Já me acalmei. Já estou calmo, estou tranquilo. Agora, eu acho muito justo se você ficou com dúvida nesta parte. Eu não vou te crucificar se você ficou com dúvida nesta frase. Nesta frase. Então vamos lá? A finalidade que é entendida por bem jurídico objetivado. Eu acho que a saída para você seria aqui, ó, o objetivado, buscado, pretendido pelo ato. Finalidade é aquilo que o ato busca realizar, busca alcançar, busca satisfazer. Finalidade é o bem jurídico objetivado. E o bem jurídico objetivado em sentido comum ou amplo é o interesse público. Genericamente falando, a finalidade, ou seja, o bem jurídico objetivado buscado com a prática do ato é o interesse público, genericamente falando. E para cada tipo de ato, realiza-se, satisfaz-se um dado interesse público específico. O conjunto de todos os interesses específicos de cada um dos atos administrativos é o que a gente pode afirmar que é todo ato busca um interesse público, seja ele A, B, C ou D, mas é assim. Então, o bem jurídico objetivado pelo ato administrativo é uma outra forma de você dizer o quê? A finalidade do ato administrativo. Grava isso. Coloca essa frase no seu arsenal de ferramentas e armas para combater o examinador. Vai que aparece novamente. Finalidade é o bem jurídico pretendido, objetivado pelo ato administrativo. Está correto. E esse aqui é o nosso gabarito. Mas vamos confirmar, vamos para a letra C, ver se bate mesmo. Olha lá. Letra C. Finalidade é entendida como situação de direito que autoriza ou exige a prática do ato. Situação de fato ou situação de direito que exige, autoriza, permite, justifica a prática do ato. Situação de fato ou situação de direito que autoriza, exige e impõe a prática do ato é o elemento motivo. É o elemento motivo. Eu inventei isso? Não. Artigo 2º da Lei 4717 de 64. Tem uma lei, a Lei da Ação Popular. Lá, vai lá e lê a lei, dá um Google aí na lei que você vai achar. 4717. Lei bonita, vamos colocar essa lei aqui? Vamos colocar aqui? Aqui, ó. Cadê? Aqui. Vamos colocar assim, ó. 4717. Caramba, mas eu tô ficando bom em escrever com esse mouse. Meu Deus do céu. Tá aí. 4717. Caramba, a bateria do meu tablet vai vazar aqui antes de eu terminar o negócio. Não vou conseguir ler as minhas... Ah, não vai não. Espera só um pouco que eu vou pegar aqui meu... Eu tô com um mega cabo aqui. Caramba. Um mega cabo. Caçamba aqui. Olha o que eu queria. Um cabo de 10 metros.
Cabo de... Quebrei tudo ali agora, meu Deus do céu. E agora? O pessoal deve estar falando, o professor hoje, ele está... Agora não sei, eu centralizei aqui, tem que me ver aqui. O professor hoje está doidão, deve ter usado tóxico nada. Não, não estava. Para. Antes disso aqui a gente estava com a reunião do grupo, a gente estava fazendo orações, estou tranquilo. Na verdade, estou feliz por quê? Porque eu já estou no 26º episódio de hoje. Vocês estão muito ferrados porque vocês não estão conseguindo me acompanhar. E eu estou avisando. Olha, acompanha as lives, tem material no canal. Vocês não estão... Eu consigo fazer a live, preparar o material, fazer a live, você não consiga assistir. Você não está conseguindo acompanhar, assistir. Fracote. Beleza, vamos lá. Então, a letra C está errada, porque falava do motivo. Letra D, finalidade, que é entendida por criação, modificação, comprovação de situações jurídicas concernentes a pessoas, coisas sujeitas à ação do poder público. Pode ser vinculado ou discricionário. A letra D é uma bela de uma definição para ato administrativo. Não está definindo um elemento. A letra D define a mão. Não está definindo dedo anelar, indicador. Entende? O enunciado pede a definição de um dos dedos e a letra D está definindo a mão. Porque a definição da letra D é a definição de ato. Tranquilo. Está errado isso aqui. Então vamos confirmando o gabarito. Letra E. Finalidade é entendida por primeira condição de sua validade. Nenhum ato discricionário ou vinculado pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder legal para a prática. Grave essa frase. Vamos grifar aqui no amarelo, não tem jeito. Poder legal para a sua prática. Quando o assunto for ato administrativo e ele falar poder legal para a sua prática, competência é o mesmo que um poder dado por lei para a prática de atos. Competência é o mesmo que dizer um poder legal dado para a prática de atos. Então a letra E não está falando de finalidade, a letra E está falando está errada, está falando de competência. Então nosso gabarito, letra B mesmo. O mais importante que você tem de extrair dessa questão número 5, você precisa ou não precisa dominar os conceitos de competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Em outras palavras, várias questões de provas, não só essa e não só essa banca, exigem de você o conhecimento, a memorização e a compreensão dos conceitos de cada um dos 5 elementos de validade dos atos administrativos. Tudo bem? Beleza. Acho que estou meio fora do enquadramento aqui. Lá vai. Questão número 6. É a nossa última de hoje. A gente para de enrolação com as questões e vai para teoria. Banca Consuplan. Cara, essa banca aqui é o seguinte. Já fez concurso para juiz, alguns em Minas. Falou que é concurso para tabelião de cartório em Minas, não tem outra, é Consuplan, parece que só ela ganha. Tipo, era FGV para o Senado, CESP para o TJ. Alguma vez, que eu me lembro, será que já teve concurso do TJDFT que não tenha sido CESP? Até pode ter tido, não nos últimos 15 séculos, não de quando inventaram o concurso de 88 para cá. Bom, eu não sei na verdade. Mas tem certas bancas que têm uma certa identidade com aqueles órgãos. Beleza. Consuplan 2019, Prefeitura de Viana, Espírito Santo. Cargo de procurador. Se você é da área jurídica e está batendo cabeça para pegar cargo de analista de tribunal, você é uma besta.
no bom sentido. Cara, pega procurador. Sabe quanto trabalha? Pega os editais. Me manda no direct que eu vou empurrar uns 10 editais na tua cara. No edital já fala, trabalha 20 horas por semana. 20 horas por semana. 4 horas por dia. A semana tem 5 dias, 4 horas por dia. Você acha que vai ter lá um chefete, chefito, cagando na sua cabeça, juiz, dando piti? É doutor. É prefeito, vereador te chamando doutor para lá, doutor para cá. Doutor pode comparecer aqui, vou mandar o carro buscar o doutor para dar assessoria aqui. É doutor, chefe. Professor, mas o salário... Eu duvido se não vai ganhar mais que o analista de tribunal. Duvido. Por quê? Porque tem participação integral nos honorários de sucumbência. Depois a gente trata desse assunto. Procurador. Acerca dos requisitos do ato administrativo. Julgue os itens a seguir. Beleza. Nós temos 3 assertivas que vamos analisar e julgar se estão falsas ou verdadeiras. Assertiva 1. A competência é requisito vinculado do ato administrativo. Isso porque, para que o ato seja válido, é necessário verificar se foi praticado pelo agente competente conforme a legislação para a prática da conduta. Eu pergunto, é ou não é ato vinculado? Elemento vinculado, aliás. Então, ele quer saber se a competência é um requisito de validade. Primeiro, se é requisito. Segundo, se é vinculado, se está expresso em lei. E se tem que verificar se aquele que produziu o ato, se aquele agente que praticou o ato, é exatamente aquele que define a lei. Competência é sempre definida por lei. Não é a autoridade superior, não é o magnânimo, o pontífice, é a lei. Competência é elemento de validade definido sempre por lei. Então aqui, verdadeiro, vamos colocar um Vzão aqui, ó. B, letra B. Letra B, já. Assertiva 2. Conforme a corrente majoritária, são 5 os requisitos do ato administrativo. Para sua prova de concurso, requisitos ou elementos de validade do ato, 5, ponto. E no discricionário, 5. Aí no ato tal, 5. Todo ato administrativo, 5 elementos. Quais são os elementos? Competência, objeto, forma, motivo, finalidade. Se eu não me engano, essa ordem é invertida, porque a gente conhece como competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Aí ele deu uma baralhada. Se eu não me engano, essa é a ordem que está na lei. Se eu não me engano. Qual lei? Lei 47.17.64, artigo 2º. Sendo o objeto e o motivo discricionários. Sendo o objeto e o motivo discricionários. Beleza. Olha, aqui a banca deu um deslize e o gabarito passou assim, sem anular. Porque quando ele fala sendo, esse é o problema da semântica do verbo ser. Quando você fala ser, é ser ou não ser, essa é a questão. Não, se é e ponto. Agora, nem sempre, a gente vai ver, nem sempre motivo e objeto serão necessariamente discricionários. Eles podem ser. Então, quando ele fala sendo discricionários, a semântica do verbo ser é nenhuma outra coisa, não é qualquer outra coisa. Mas, vamos lá, passou, ele deu como verdadeiro. Vá lá. Por último, motivo, requisito vinculado do ato administrativo, é a situação de fato e direito, fundamento jurídico, que autoriza a prática do ato. Aí aqui, ele já... O cara é esquizofrênico, examinador esquizofrênico, cara. Fazer concurso dessas outras bancas é sofrer. Por quê? Porque quando ele fala motivo, requisito vinculado, aí ele deu como errado, falso. Por quê? Porque o motivo pode ser vinculado, mas ele pode ser discricionário também. Então, o gabarito que foi dado aqui, letra C. Mais importante, gente, isso aqui é uma das milhares de questões que você vai ter que resolver na vida, antes de ir para a prova do concurso. Quanto mais questões você resolver, eu te digo,
menor o risco de você ser surpreendido e maior a sua habilidade de interpretar e resolver questões na prova. Bacana? Se você tem conhecimento teórico de iniciante e muita resolução de questão, você vai maximizar o seu resultado de iniciante na prova. Você vai ser um pouco melhor do que os iniciantes, os outros iniciantes. Se você tem nível teórico intermediário e muita resolução de questões, você vai estar um pouco acima daqueles que estão no nível intermediário. E se você está no nível avançado com milhares de resoluções de questões, você é o candidato número 1 para conquistar essa vaga. Beleza. Feito isso, a gente vai agora para a nossa abordagem teórica. Vamos agora para a nossa abordagem teórica. Beleza. Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente precisa saber. Quais são os elementos ou requisitos de validade de um ato administrativo? Olha lá. Competência, olha comigo, finalidade, forma, motivo e objeto. Coloca uma coisa nessa sua cabeça, filho de Deus. Todo e qualquer ato administrativo que ele colocar na sua prova, seja qual for esse ato administrativo, ele só será válido se ele tiver observado os 5 elementos ou requisitos de validade do ato: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Ainda que você não consiga controlar a sandice, o impulso insano de achar que ato discricionário só tem motivo e objeto, antes de você cometer essa sandice, para. Não faça isso na minha frente, por favor. Mesmo que o ato seja discricionário, ele vai ter de observar 5 elementos: um agente competente para praticá-lo, o interesse público pretendido, a finalidade, a forma pela qual esse ato é exteriorizado, o motivo, circunstância de fato ou jurídica que justifica a prática do ato, e o objeto, que é aquele efeito concreto, material e imediato que o ato vai produzir. Tá lá. Prosseguindo. A competência, a finalidade, mas que tragédia foi essa aqui? Deslocou aqui meu negócio. Vamos ter que incluir aqui, ó, peraí. Fui sabotado aqui. Esses 3 elementos. A competência, a finalidade e a forma são elementos sempre vinculados. O que significa dizer que esses 3 elementos, competência, finalidade e forma, são sempre vinculados? É que eles estão sempre expressos em lei. Eles estão sempre expressos na lei. Vamos colocar aqui. Eles são sempre definidos por uma lei. Tá aí. Agora, o motivo e o objeto do ato, motivo e objeto, eles podem ser vinculados. Se eles são vinculados, é porque eles estão expressos em lei. Então, quando o motivo e o objeto são vinculados, eles estão expressos aonde? Na lei. Ou eles são o quê? Discricionários. Quando eles são discricionários, é porque o próprio legislador deu ao administrador competente para a prática do ato uma certa margem de deliberação para fazer o quê? Para fazer um juízo de conveniência e oportunidade. A conveniência diz respeito ao que é mais adequado, a conveniência diz respeito ao que é mais adequado e a oportunidade ao melhor momento. Eu quero que você anote aí o seguinte, Você pode até colocar aqui na frente, ó. Aqui para mim não vai caber, mas você vai colocar aqui, ó. Conveniência e oportunidade. Isso aí, ou seja, o juízo, a possibilidade de fazer um juízo de conveniência e oportunidade, isso tem a ver com o mérito. Isso tem a ver com o mérito
administrativo. Mérito administrativo. Em outras palavras, todas as vezes que você bater o olho numa questão de prova e ler mérito administrativo, na sua cabeça automaticamente é a possibilidade que a lei dá de fazer um juízo de conveniência e oportunidade no tocante a motivo e objeto quando forem discricionários. Mérito administrativo é uma autorização legislativa para fazer um juízo de conveniência e oportunidade no tocante ao elemento motivo e objeto quando eles forem discricionários. Portanto, se motivo e objeto são vinculados, expressos em lei, você nem pensa em juízo de conveniência e oportunidade. Se o motivo e objeto são vinculados, não existe juízo de conveniência e oportunidade, não se pode falar em mérito administrativo. E aí, prosseguindo. Atos. Os atos, eles são de duas categorias. Existem os atos vinculados e os atos discricionários. Eu te digo o seguinte: independentemente de ser vinculado ao discricionário, uma coisa, uma verdade absoluta você já sabe. Seja qual for o ato vinculado ao discricionário, ele só será válido se observar 5 elementos. Se durante a sua prática, a sua elaboração, o resultado disso foi um ato que observou a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto, mesmo que ele seja discricionário. Agora, se o ato é discricionário, a competência para a prática desse ato, a finalidade para a prática desse ato e a forma pela qual esse ato foi praticado. Então, mesmo que o ato seja discricionário, ele deverá ter observado a competência legal, a finalidade fixada em lei e a forma prevista em lei. Então, mesmo que o ato seja discricionário, esses 3 primeiros elementos que vocês estão vendo aí, a competência, a finalidade e a forma, são sempre expressos em lei. Não existe ato administrativo que não esteja, pelo menos em parte, vinculado à lei. Não existe ato administrativo plenamente discricionário. Não existe ato administrativo em que todos os 5 elementos sejam discricionários. Então, se a gente começasse a pensar numa definição, ato administrativo discricionário é aquele que possui 5 elementos: competência, finalidade e forma, motivo e objeto. E esse ato discricionário é aquele que possui 5 elementos e 3 deles, competência, finalidade e forma, são sempre expressos em lei. Agora, no ato discricionário, o motivo e o objeto são discricionários. São discricionários. Tá aí. Simples. Qual é a definição do ato discricionário? É todo ato administrativo que deve observar 5 elementos: a competência, a finalidade, a forma, motivo e objeto, mas que em 2 desses elementos, o motivo e o objeto, o próprio legislador, ao criar esse ato, ao prever esse ato, autorizou uma margem para conveniência e oportunidade, ou seja, deu uma discricionariedade. E é justamente nos atos discricionários, e somente nos atos discricionários, que nós teremos o mérito administrativo. Então, em todo ato discricionário, nós vamos ter o quê? Mérito administrativo. Então, aqui, ato discricionário, todo ato discricionário tem mérito administrativo. Todo ato discricionário, vamos passar aqui no tem, tem juízo de conveniência e oportunidade. Tá aí. Beleza.
Vou apagar algumas coisas aqui para a gente começar do zero aqui. Olha só. Olha, vou apagar isso aqui. E aí, a gente diz assim, olha, nos atos vinculados, quantos são os elementos ou requisitos de validade de um ato vinculado? 5. São 5 elementos. A competência, a finalidade e a forma. Mas nós já sabemos que em absolutamente todos os atos administrativos, os 3 primeiros elementos que estão aí na tela, a competência, a finalidade e a forma, são sempre determinados por lei, ou seja, sempre vinculados. Agora, se o ato é vinculado, o motivo desse ato, se o ato é vinculado, o objeto desse ato, são vinculados. Qual é a grande diferença entre atos vinculados e atos discricionários? Os atos vinculados possuem 5 elementos de validade: competência, finalidade, forma, motivo e objeto, e em todos os 5 são determinados por lei. Agora, os atos discricionários possuem os mesmos 5 elementos, só que 2 deles, o motivo e o objeto, são discricionários e, portanto, admitem juízo de conveniência e oportunidade, e a realização desse juízo de conveniência e oportunidade para definir a prática desse ato é o tal mérito administrativo. Gente, lá na sua prova de concurso, vou falar com você o seguinte, lá na sua prova de concurso, falou mérito administrativo, na sua cabeça você elimina ato vinculado. Bateu o olho na questão de prova, leu mérito administrativo, na sua cabeça você pode ter. Nada nessa questão pode estar correlacionado a ato vinculado. Falou o ato vinculado, automaticamente você pensa, se nós estamos tratando nessa questão, se a questão começa falando de ato vinculado, não pode correlacionar isso a mérito administrativo. Não tem. Onde tem ato vinculado, não tem mérito administrativo. Onde tem mérito administrativo, não tem ato vinculado. Onde tem ato vinculado, não tem juízo de conveniência e oportunidade. Se ele fala juízo de conveniência e oportunidade, uma certeza você tem, ele não está falando de ato vinculado. Beleza, tranquilo. Vou dar uma limpada no nosso esquema, vamos fazendo e vamos apagando. Não tem jeito, aqui a borracha foi feita para isso. Vou dar uma limpada aqui, parará, porque agora é que vem o raio-x da questão, o negócio, a radiografia no cerne da parada. Agora que vem, agora vai. Esse aqui não vamos refazer isso aqui. Peraí, vou apagar aqui, vamos refazer isso aqui que vai ficar bacana. Ó, a forma entra. Esse negócio aqui, na hora que eu fui desenhar isso aqui, acho que não estava muito certo do juízo não. Beleza. Vamos aqui, ó. Eu vou te perguntar o seguinte. Perguntar não ofende. Posso te fazer uma pergunta? Responde no chat. Posso fazer uma pergunta? Quero ver no chat. Posso fazer uma pergunta? Respondem no chat para eu saber se vocês estão vivos. Quero fazer uma pergunta. Perguntar, até onde me consta, não ofende. Posso fazer uma pergunta a vocês? Quero ver no chat aí como é que vocês estão. Olha, a Daniele falou, Juvenal, eu tenho que fazer caligrafia. Não adianta. Não adianta. Foi muito dinheiro. Meus pais gastaram muito dinheiro com carnet de caligrafia. Não tem jeito. Tem gente que não tem aquela coordenação motora fina. Não tem jeito. Bacana. Eu acho que devia pegar as crianças, começou a ficar com a letra muito feia, pega a criança ali de 7, minha teoria, pega uma criança ali de 7, 8 anos, pega uma agulha, uma linha e fala, tenta botar no fundo. O cara é meio toscão, se não tá, cara, a letra dele não vai ser bonita. Você não consegue, sabe? O cara é meio, não tem jeito. Vamos lá. A pergunta é o seguinte, vou colocar a pergunta em uma palavra. Eita, que não ficou bacana. Eu tô com dificuldade, vou treinar em casa. Bom, quando eu voltar para casa, claro, estou em casa, né? Quarentena. Controle, SN. Controle.
Controle. Essa palavra era para ser controle. Entenda como se fosse controle. Os atos administrativos são passíveis de controle, de serem controlados, submeterem à verificação de legalidade, conformidade com a lei e com os princípios? Tenho certeza que você respondeu sim. Bacana, parabéns. Você tem razão. Olhem para a tela e me perguntem o seguinte: como é que funciona o controle pelo Poder Judiciário, o controle judicial, o controle jurisdicional dos atos administrativos? Vamos personificar esse controle na figura do juiz. Claro, tem os tribunais também, mas vamos botar aqui no juiz, vamos pessoalizar, vamos fulanizar. Está na moda essa palavra, fulanizar. Beleza. Quem gosta de usar essa expressão é o ex-ministro do STF. Adoro. Carlos Aires Brito. Fulanizar. Parada. Leva para o lado pessoal. A pergunta é: seja qual for o ato levado ao controle do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário não atua de ofício, ele precisa ser provocado, requisitado mediante o ajuizamento de uma ação judicial. Quando você leva um ato administrativo qualquer ao Poder Judiciário, aí vem uma segunda pergunta: este ato vai chegar à mesa do juiz, vai chegar ao tribunal com quantos elementos ou requisitos de validade? Por favor, responda no chat. Coloca 5, eu vou dar cola. Coloca 5. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Seja qual for o ato que você, por meio de ação judicial, pediu ao Poder Judiciário que controlasse, este ato vai chegar à mesa para análise do juiz do tribunal com 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Pronto. Definimos a primeira premissa. Guarda isso numa caixinha. A gente vai abrir daqui a pouco. Pode colocar numa gavetinha e deixa a gaveta aberta. Guarda lá. O que você vai colocar na gavetinha? Todos os atos levados ao Poder Judiciário, atos administrativos, eles vão chegar ao juiz com 5 elementos: alguém que praticou a competência, alguma finalidade atingida, a finalidade, a forma de exteriorização desse ato, o motivo e o objeto. Bacana. A rigor, qual é o trabalho do juiz? Simplificando, mas muito o trabalho do juiz. Ele se acha muito importante. O que o juiz faz? O juiz olha para o texto da lei em abstrato. Olha para o que a lei diz. Interpreta, se for preciso. Mas ele olha para a lei, ele interpreta a ordem jurídica. No nosso sistema positivista, né, do direito positivado, legislado, documentado em lei, ele olha para a lei. Aí ele olha para o ato que foi praticado, o ato que apresentaram, uma nomeação, uma demissão, uma permissão. Ele olha para o ato e ele vai ver se está batendo. O trabalho de um juiz equivale àquele joguinho de criança, onde tem um retângulo, um cilindro, um quadrado. Ele vai pegar as peças e tentar encaixar. As peças são os atos e fatos do mundo real. E os moldes, a lei. Às vezes ele precisa dar uma interpretadinha na lei para ver qual é o melhor sentido, mas ele vai fazer isso. Esse cara se acha, mas é isso que faz juiz, todo dia. A pessoa está esculhambando, não estou dizendo que é isso aí. Eu não disse que é fácil, eu disse que o que ele tem que fazer é isso. Olha para o ordenamento jurídico, beleza. Se ele pega o ato e confronta com a lei e não estiver batendo, ele vai declarar esse ato contrário à lei, inválido, e vai anular, vai desfazer esse ato. Se tiver tudo ok, ele vai manter o ato. Isso é o que faz o juiz. Primeira gavetinha, a nossa premissa número 1, todos os atos administrativos que são levados a juízes, ao judiciário para controle, ele chega com 5 elementos, ele deve ter observado 5 elementos. Primeira premissa. Segunda gavetinha, o que o juiz faz? Ele olha para o que a lei diz como deveria ser o ato. Ele olha para o ato e vê se está ok.
Se tiver ok, mantém o ato. Se não estiver batendo, anula o ato. Beleza. Se esse ato que vai ao juiz, ele chega com 5 elementos, eu te pergunto, quais são aqueles elementos determinados por lei que são justamente os elementos que o juiz vai ter o parâmetro de verificação? Lei abstrata, ato. Quais são os elementos que são expressamente determinados em lei? Porque é justamente em relação a esses elementos determinados em lei que o juiz vai poder efetuar o controle. Coloca aí uma frase. Os vinculados. Parece filme de faroeste. Os vinculados. Os vinculados. Tá aí. Quando te perguntarem quais são os elementos sempre determinados em leis, sempre previstos em leis, você responde os vinculados. Por que eu quero que você incorpore essa expressão, os vinculados, para essa resposta? Resposta a quê, professor? A quais são os elementos sempre determinados por lei? Você vai colocar os vinculados. E agora ficou fácil. Se o ato que você levou ao controle do judiciário é um ato vinculado, se o ato que você levou para ser controlado pelo judiciário é um ato vinculado, todos os seus elementos são expressos em lei e, portanto, o judiciário vai poder verificar a legalidade, controlar todos os elementos. E basta um elemento não estar de acordo com a lei para o judiciário invalidar, o juiz invalidar o ato inteiro. Agora, se o ato que você levou ao Poder Judiciário é um ato discricionário, você já sabe que se o ato é discricionário, você já sabe que a competência desse ato, a finalidade desse ato e a forma desse ato são vinculados, são expressos em lei. Então, mesmo que o ato seja discricionário, quando ele chega ao juiz, pelo menos 3 desses elementos estão determinados em lei e o juiz vai poder verificar. E mesmo que o ato seja discricionário, se um dos elementos vinculados não tiver de acordo com a lei, o judiciário vai invalidar. Então, nós estamos tratando do controle, sim ou não? A pergunta é: o judiciário controla ou não controla atos administrativos? A resposta é sim, controla. Mas controla que elementos do ato administrativo? Eu vou te perguntar. Olha aqui, olha. Eu vou te perguntar. O judiciário controla os vinculados? Sim. Sempre. Então ele sempre vai controlar a competência, finalidade e forma, ainda que este ato seja discricionário, porque mesmo no ato discricionário, a competência, a finalidade e a forma são elementos sempre vinculados, sempre expressos em lei. Agora eu te pergunto, o Poder Judiciário controla motivo e objeto vinculados? A resposta é sim. Quando o motivo e o objeto são vinculados, o judiciário controla a legalidade, a conformidade do motivo e do objeto com a lei. Isso vai acontecer quando? Quando o ato levado ao judiciário for um ato vinculado. Agora, como regra, o Poder Judiciário controla motivo e objeto discricionários? A regra é não. A regra é: o judiciário não controla a discricionariedade dos atos, ou seja, o motivo e objeto dos atos discricionários, salvo, exceto, quando o exercício da discricionariedade
extrapolar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, a juridicidade. Então, de regra, o judiciário não controla motivo e objeto discricionários, de regra, o judiciário não controla o mérito. Anota aí, o judiciário não controla o mérito, porque senão viola o princípio da separação dos poderes. Salvo, excepcionalmente, quando extrapolar razoabilidade, proporcionalidade, violar o princípio da juridicidade, que nós já vimos aqui, tem vídeo no canal também sobre isso, princípio da juridicidade. Tudo bem em relação a isso? Então, se o ato levado a controle pelo judiciário é um ato vinculado, o judiciário vai verificar os 5 elementos, porque ambos estão previstos em lei. Se o ato levado a controle pelo judiciário é um ato discricionário, o judiciário vai verificar a legalidade em 3 elementos. E só excepcionalmente vai poder controlar motivo e objeto discricionários, o mérito administrativo, se extrapolar razoabilidade, proporcionalidade, juridicidade. É assim que é. Última pergunta, para não ofender ninguém. E se você se deparasse com a seguinte assertiva em prova? Abra aspas. Nenhum ato escapa ao controle do poder judiciário, nem mesmo os discricionários. Repetindo, é certo ou errado essa assertiva? Nenhum ato escapa ao controle do poder judiciário, nem mesmo os discricionários. Eu quero que você coloque aí no chat se essa assertiva está certa ou errada. Vou repetir a assertiva. Nenhum ato escapa ao controle do poder judiciário, nem mesmo os discricionários. Ponto. Isso é certo ou é errado? Eu quero saber de vocês agora. Isso é certo ou errado? Estou vendo que muita gente vai deixar em branco. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Enquanto vocês vão me dando a resposta aí, eu quero que vocês pensem na seguinte assertiva. Vou tentar escrever aqui. Meu Pai amado, me socorre, Jesus. O judiciário alguém escreveu depende. Eu quero que alguém me diga se já viram numa prova do CESP a opção depende. Porque até onde eu sei, lá na folha do gabarito, tem 2 bolinhas para você marcar, preencher, ou certo ou errado. Depende, se já está aparecendo no gabarito do CESP, depende. Aí eu preciso me atualizar um pouco. Bacana? Se você está respondendo depende, isso é um ótimo sinal. É um ótimo sinal de que você precisa reforçar o estudo teórico. Porque depende não é opção. O judiciário sempre eita, tem um R aqui, mas tem um R aqui, sempre controla ato administrativo. Discricionário.
Nessa assertiva, o judiciário sempre controla ato administrativo discricionário. Já partindo do pressuposto que é inerente ele ter sido provocado. Então, foi provocado. Então, sempre que provocou por ação judicial, então já fica implícito que ele foi provocado mediante ação judicial. Aí você se depara com essa assertiva. O judiciário sempre controla ato administrativo discricionário. Aí eu quero ver. Você marcaria, coloca aí no chat, certo ou errado para o ato. Não tem a opção, não tem a bolinha, depende. Então, considere que ele foi provocado por ação judicial e eu quero que você me diga, essa assertiva, o judiciário sempre controla ato administrativo discricionário. Essa assertiva, ela é certa ou ela é errada? Maria Bezerra está dizendo, já estou no desespero aqui. Por quê? Eu não estou entendendo o desespero. Vamos eliminar o desespero agora. Não estou entendendo o desespero. Qual é o desespero? Abra o coração, diga aí. Essa última assertiva, o judiciário sempre controla ato administrativo discricionário. Isso é certo ou é errado? Eu sempre encerro esse tópico aqui, essa abordagem que eu faço, insistindo nessa questão que estou assistindo agora, que é para você não vacilar na hora da prova. Para você não bater o olho lá na hora do calor da emoção, já pensando na remuneração, no 13º, aquela coisa, gratificação natalina. E você se esquecer por 1 milésimo de segundo que ato discricionário tem 5 elementos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, que desses 5 elementos, 3 são vinculados, e por esses 3 elementos serem vinculados, isso faz com que o judiciário sempre possa fazer uma verificação de legalidade no ato, e se ele controlar uma parte do ato, ele controla o ato todo. Por quê? Porque basta uma parte não estar de acordo com a lei para você anular o ato inteiro. Então, volto a dizer, nenhum ato escapa ao controle do Poder Judiciário, nem mesmo os discricionários. Nenhum ato escapa ao controle do Poder Judiciário, nem mesmo os discricionários. Simples assim. Então, todo e qualquer ato administrativo que for levado ao controle do Judiciário por meio de uma ação judicial, ele é passível de controle. Ou plenamente em seus elementos, é o caso do ato vinculado, ou pelo menos em parte, competência, finalidade e forma, no caso do ato discricionário. Simples assim. Simples assim. Eu já sabia que nós não conseguiríamos exaurir todos os tópicos que eu, inclusive, já trouxe no material para vocês. Na minha perspectiva, a gente chegaria num tempo razoável, porque ninguém aqui vai varar até 4 horas da manhã, apesar de eu saber que vocês estão dispostos a virar à noite aqui. Mas, calma, não tem pressa. Se você quiser virar à noite, vire à noite revendo ou vendo os vídeos, 25 vídeos que já estão no canal, porque eu vou retirar de lá, estou avisando. Vou retirar, a hora que der a doida aqui eu tiro. Mas nós vamos encerrar aqui a nossa live por hoje e aí na nossa próxima live, que vai ser na segunda-feira, a gente continua completando esse conteúdo. Vai ter parte 1, parte 2, não tem problema. Nós já fizemos aqui de outras vezes. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal do YouTube, acione o sininho, divulga isso para Deus e o mundo. Se você está gostando do conteúdo tal que eu estou te entregando para você, me dê essa retribuição compartilhando com seus grupos de WhatsApp, todo mundo. Tenta converter o máximo possível para estar aqui conosco participando desse compartilhamento de conteúdos aí. Beleza. Se você não é inscrito no canal do Telegram ainda, lá na bio do meu Instagram tem. Se inscreva no canal do Telegram, porque é por lá que você recebe os materiais e eu mando outros conteúdos exclusivos que só mando lá no Telegram. De mais a mais, agradeço imensamente a participação de vocês, espero ter feito uma bela revisão, nem chamo isso de aprofundamento, mas uma bela revisão para você sempre memorizar isso aí. O pessoal diz, não retira os vídeos, não, acelera, assista os vídeos, vamos lá. Beleza, então é isso aí, bacana. Estou preparando novidades, estou entabulando aí uma novidade que é o simulado comentado que eu quero fazer.
eu vou disponibilizar o simulado para vocês e aí depois vou marcar um dia na semana, acho que vai ser um domingo assim, ou vários domingos para a gente corrigir esse simulado, vai ser bacana também. Mas aguardem cenas dos próximos capítulos aí, eu vou trazer as novidades para vocês. Muito obrigado pela participação, até segunda-feira, amanhã não tem sábado, aliás, sábado à tarde, não se lembrem, coloque na agenda. Sábado às 16h47 a gente vai ter uma live especial, trazer um convidado aí, tema surpresa. Bacana? Um abraço a todos, bons estudos, aproveitem o material e assistam os vídeos que já estão no canal. Compartilha com Deus e o mundo. Um abraço, tchau, tchau.